Oi. Eu até prefiro que a gente fala da 973 e depois a gente responde algumas perguntas, que tem. Hoje parece que vai ter bastante perguntas, tem pessoas que já ficaram da outra vez sem Então, resposta. Pessoal, essa lei está causando um pouco de rebuliço aí, um pouco de medo nas pessoas, porque acreditam que o INSS vai sair cortando o benefício à torto e à direito. Não acho que vai. Eu acho que a Operação Pente Fino, que já ocorreu, foi muito mais preocupante do que essa lei. O motivo que nós temos para nos preocupar é sempre a Operação Pente Fino, e ao que parece, Caco, o governo está sendo bem cauteloso, né? Primeiro falou que ia chamar não sei quantos centos mil segurados, não chamou tudo isso, chamou só alguns. E em parte, daquilo que você falou no último programa, eles não têm perito, como é que vão fazer Operação Pente Fino? Mal tem perito para examinar os que já estavam agendados, e agora o governo lançou a nova medida de que não pode mais fazer pedido de prorrogação pelo Ateste-Med, pelo atestado médico juntado virtualmente no site do INSS, quer dizer, aquele sistema que o segurado anexa o laudo médico no site do INSS, no portal Meu INSS, para pedir o auxílio doença, hoje é auxílio por incapacidade temporária. Então, esse sistema continua válido só para o pedido inicial. Aquele pedido de prorrogação, que é para continuar recebendo auxílio doença, ele não admite mais a análise documental, não admite mais esse sistema de juntar o laudo. Tem que ser por perícia. Então, é mais perícia que eles têm que fazer. Não tem perito para isso. Imagina se vai ter perito para a Operação Pente Fino. Bom, o que essa lei fala que diz respeito ao segurado do INSS, ao beneficiário? Porque ela inteira é sobre diversos assuntos, né? Então, esses dois artigos inseridos no meio da lei ficam parecendo uma jabuticaba. Mas, enfim, hoje em dia a gente sabe que não adianta brigar contra isso. Jabuticaba não, como é que é mesmo o termo? Caco, quando eles... Jabuti. Jabuticaba é uma frutinha que só existe no Brasil. Aí, quando o Congresso apronta alguma pérola, eu falo que é jabuticaba porque é coisa que só existe no Brasil. Foi um jabuti, mas está perto de ser um jabuticaba. O artigo 27 fala que o Instituto Nacional do Seguro Social pode adotar medidas para conter gastos e prejuízos no pagamento de benefícios decorrentes de irregularidades ou fraudes. Até aí, nada de novo. Nós sabemos que quando existe fraude no benefício, irregularidade, o benefício tem que ser suspenso e bloqueado, né? Até aí não tem nada de novo. O que muda? Vamos lá. Até agora, até hoje, o sistema de avaliação e cancelamento, suspensão, bloqueio de benefícios por fraude mudou muito. Antigamente, eles respeitavam completamente a presunção da inocência. Aquele artigo que tem lá na Constituição dizendo ninguém é culpado até que se prove o contrário. Quer dizer, se isso vale para os bandidos, tem que valer também para o beneficiário do INSS que não é bandido. Por que eu falo isso? Porque teve aí a discussão da prisão depois de sentença e depois de acordo em segunda instância, políticos presos, o STF decidiu que não podia prender até o processo transitar em julgado, quer dizer, até acabar todos os recursos, voltou a ser farra, né? Voltou a ser aquela brincadeira toda. O político ladrão pode recorrer à vontade, aí no final prescreve, caduca, não vai mais preso. Então, é o princípio da presunção da inocência. Somos todos inocentes até prova em contrário. Então, antigamente, o INSS respeitava esse princípio. Só cortava o benefício do segurado quando não houvesse mais recurso. Quando o segurado não já tivesse, de todas as formas, brigado em todas as instâncias, com todas as medidas cabíveis, para provar que não é um fraudador, ele nem precisava provar isso, quem tem que provar é o INSS, né? Mas só depois de esgotados todos os recursos é que o benefício era cancelado. Então, a Justiça passou a admitir que o INSS cancelasse ou bloqueasse um pagamento depois da decisão de primeira instância. Quer dizer, o INSS notificava, avisava ao segurado, olha, você está sendo auditado, você está sendo processado, nós desconfiamos
que o seu benefício foi concedido mediante fraude. Aí o segurado se defendia e vinha a decisão. Se o INSS decidisse que ele estava errado, o INSS não esperava mais o recurso, já bloqueava o benefício e ele parava de receber. E então o recurso correria normalmente, no final das contas, se o segurado ganhasse o processo, ele recebia todos os atrasados. Mas eu já acho isso errado, isso por si só já é errado. Logo depois da decisão de primeira instância, tinha que esperar pelo menos o recurso, né? Mas enfim, foi isso que a justiça passou a admitir e passou a ser feito dessa forma. Segurado notificado, se defende, corre o processo, vem a decisão, se a decisão é desfavorável, ele tem o benefício bloqueado. Agora, o que mudou com essa lei? Existe uma possibilidade, eu vou ler aqui a norma. As medidas de que trata esse artigo, quer dizer, medidas para conter gastos e prejuízo, serão adotadas mediante decisão fundamentada. E aí vem as situações referidas no parágrafo 2º, quer dizer, situações de fraude, de má-fé, situações em que eles identificarem irregularidades com indícios de práticas previstas no Código Penal, quer dizer, situação em que houve má-fé, dolo, fraude mesmo comprovada, crime. Nessas situações, quando houver indício de que houve fraude, eles podem bloquear o pagamento, podem proceder à suspensão do benefício de imediato. Ou seja, agora o INSS tem o poder, não quer dizer que vai fazer isso, mas tem o poder de suspender um pagamento, bloquear um benefício antes mesmo do segurado se defender. O INSS, quando identifica um indício de fraude, eles podem bloquear o pagamento e então notificar o segurado. Você está sendo auditado, se defenda. Ok? Não é motivo para desespero, porque eles não vão fazer isso à torto e à direito. Se fizerem, eles vão estar dando um tiro no pé. Vai chover a ação judicial. Eles não querem isso. Nem o Poder Judiciário vai permitir isso. Mas, naqueles casos em que o INSS fizer dessa forma, eu já aviso o segurado. Procure um advogado e entre com mandado de segurança. Eu tenho certeza que a maioria dos juízes, liminarmente, ia permitir o pagamento do benefício, pelo menos até o segurado se defender. Por quê? Doutor, deixa eu dar um parecer aqui antes do senhor terminar. Só para esclarecer. Antigamente, o INSS tinha que notificar para depois suspender. Para a pessoa se defender. Não só isso. Não. Notificar e esperar a defesa. Tá? E depois tramitando o processo, analisado o processo todo e a defesa do segurado, vinha a decisão para depois suspender. Aí o segurado ia recorrer, mas ia recorrer com benefício já suspenso. Isso, Caco, já é errado. Agora, essa lei permite uma medida pior ainda, que é o imediato bloqueio e suspensão. Aí vem o tecnocrata, aquele que só vive escrevendo panfleto e não sabe o que acontece na prática, e fala, mas se existe fraude, tem que ser bloqueado. Meu amigo, não existe fraude, existe suspeita de fraude. E nós sabemos que uma suspeita do INSS está longe de ser verdade. Nós já vimos suspeita do INSS por causa de vínculo que não está no CNIS. O CNIS, aquele extrato previdenciário, nós sabemos, estamos careca de saber, que contém inúmeras falhas. Períodos, vínculos empregatícios que estão na carteira do segurado lá da década de 70 e 80, muitos deles não aparecem no CNIS. Só aparecia quando a empresa contribuía, e muito pouca gente contribuía naquela época. Por isso que eu sempre digo, guardem suas carteiras. Deixa eu fazer uma parte aqui, pessoal. Guardem suas carteiras, porque elas servem de prova. O INSS pode até falar que não, mas serve. Em 95, Caco, quando o Fernando Henrique intensificou como é que eu vou dizer, o preenchimento de dados no CNIS, o enriquecimento de dados, ele investiu muito na informatização da Previdência, ele falou em rede nacional, agora o CNIS contém todos os dados necessários para o segurado se aposentar. O trabalhador pode jogar fora suas carteiras de trabalho que elas não servem para nada. Olha,
um monte de colega de mais advogado. ferro aposentado hoje é o Quinis. Eu estava estudando engenharia, mas um monte de colega de trabalho, entre eles o professor Pardal, advogado sindicalista, saiu correndo dos sindicatos na Baixada, na região do estado, no Brasil, para falar para os trabalhadores o seguinte recado: não escutem o que essa mula fala, que essa mula não sabe o que está falando. Não é para ninguém jogar fora a carteira de trabalho. O Quinis está cheio de defeitos, cheio de falha, ausentes inúmeros vínculos empregatícios. Tem gente que tem o tempo de trabalho praticamente inexistente. Eu tenho um primo que, na hora de se aposentar, ele tinha 36 anos e o INSS reconhecia 13. Falha no Quinis. Então, voltando ao assunto principal, nós sabemos que indício, na opinião do INSS, é qualquer vírgula fora do local no texto, né? Qualquer pontinho preto no meio do documento. Se o documento não conter aquela vírgula lá em cima, para o INSS é um indício de fraude. Mas não se preocupem. Primeiro porque, como eu e o Caco já dissemos, não acreditamos que o governo fará isso a esmo, fará isso sem critério. E segundo, se isso ocorrer com você, o bloqueio, a suspensão do benefício, quando você for notificado, receber essa comunicação, procure um advogado, você entra com mandado de segurança, baseado em 2 fundamentos constitucionais da Constituição: o princípio da inocência e a ampla defesa e contraditório. O princípio da ampla defesa e do contraditório é o que lhe assegura o direito de responder, de se defender. A ampla defesa é o seu direito de se defender sempre, em qualquer instância, em qualquer processo judicial ou administrativo. E o contraditório é o direito de você contradizer aquilo que lhe acusam. Você dá a sua versão dos fatos, ok? E recebendo a notificação, para preparar a defesa, também consulte um profissional especializado. Não vá fazer as coisas de maneira errada, porque depois fica mais difícil brigar na justiça, ok? Bom, finalizando, não acho que é motivo para desespero geral. Vamos esperar para ver o que acontece, né, Caco? É que estão colocando terror, que é o seguinte: aí o INSS pode suspender antes de notificar e você perdeu o dinheiro todinho. Não é assim. Não. Ainda tem a segunda parte, isso mesmo, bem lembrado. Se acontecer com você de ter o benefício suspenso, bloqueado, não é cancelado. Bloqueado ou suspenso quer dizer que o benefício para de ser pago e, do final do processo, ele volta a ser pago, dependendo do que ficar aprovado. Mas você, se tiver certo, você recebe os retroativos, né, doutor? Recebe os retroativos. Se no final do processo o INSS não conseguir provar que você é um fraudador, no final do processo, ou do recurso administrativo, ou no mandado de segurança, ou na ação judicial, onde quer que seja, se ficar provado que você não fez nada de errado, que o benefício é devido, você recebe todos os retroativos com correção pela Selic, tá? Agora eu digo, pessoal, não permitam o discurso dos tecnocratas que falam: olha, bloqueado não é cancelado, ele vai ter o benefício de volta. Para quem vive daquele benefício, a suspensão pode ser extremamente prejudicial. A pessoa não pode esperar meses, anos até receber seu benefício. Por isso eu vou repetir uma terceira vez: entra com mandado de segurança se acontecer contigo. Explicando para vocês que é o mandado de segurança. O doutor entra com mandado de segurança, automaticamente se o juiz acatar, se o juiz acatar, né? Eu espero que acatem. Porque o fundamento desse mandado de segurança não deve ser a fraude em si. Não tem que falar no mandado de segurança: olha, senhor juiz, eu não sou fraudador, nada disso. É muito mais simples, é só falar: senhor juiz, eu não tive a chance de me defender. Só isso. É como uma liminar, né, doutor? É isso mesmo. Aí eu entendo que o juiz tem que dar uma liminar para o INSS voltar a pagar enquanto o processo está sendo auditado, o Caco. E também essa situação serve para o INSS. O INSS falar que não é justo pagar, não, senhor, no final do processo, se provar que o sujeito é um fraudador, que ele recebeu o benefício irregularmente, o INSS pode e vai cobrar tudo com juros e correção monetária. É o que tem que fazer. É como sempre fez, aliás. Processo, benefício concedido mediante fraude tem que ser cancelado e o INSS tem que proceder à cobrança na justiça. Inicialmente na seara administrativa. Tem que inserir o nome dele na dívida ativa. E se houve fraude, tem que ter processo criminal, inclusive. Então, olha que o governo pode fazer, tomar inúmeras medidas: processo criminal, no nome na dívida ativa, execução judicial com bloqueio de bens, tá?
penhora de bens, bloqueio de conta bancária. Então o governo tem como resolver essa situação e muito mais fácil do que o segurado. O segurado não tem como resolver essa situação se ele ficar sem receber o benefício. O prejuízo dele vai ser infinitamente maior do que o do governo. Essa é contra isso que eu bato sempre, essa inversão de valores. Se tem que esperar o processo terminar, que espere pagando o benefício, porque o prejuízo que vai sofrer o INSS é infinitamente inferior ao que vai sofrer o segurado se ficar sem receber. I wish I knew.